Glória a Deus, vamos lá? Agora eu creio que agora é efetivo, né? Agora a gente vai estar até o final aí. Louvado seja Deus, falando sobre a unicidade de Deus, interagindo com os nossos irmãos. E como primeiro vídeo ao vivo para o nosso assunto, nós reservamos um texto bem conhecido, inclusive a gente já fez alguns vídeos aqui no canal, que fala sobre João 10:30. Eu e o Pai somos um. Amém? Então, é um assunto que não deixa de ser polêmico, como todo assunto sobre religião, sempre tende a levantar alguma polêmica. Mas, como sempre falamos nos nossos vídeos, você tem liberdade de adorar, de crer, de confessar uma religião que você bem deseje. Então você tem essa liberdade. Nós executamos dessa liberdade neste momento para falar sobre a unicidade de Deus. Naturalmente, eu não sou nenhum doutor no assunto, mas a gente toma a liberdade de falar naquilo que crê, né? De uma maneira bem simplória, tenho certeza, porque eu vejo alguns canais, alguns vídeos aí de professores, de teólogos que são bem inteirados do assunto e, claro, tem um endosso ainda maior de tudo aquilo que falam, né? A gente procura levar a unicidade de Deus com vídeos curtos e de uma forma, de um linguajar bem simples para ver se inculca na mente mais fácil, né? Tem pessoas que não têm tanta facilidade assim em adquirir conhecimento quanto a essa matéria. Amém? Por aqui, Pastor Rony. Neste canal, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós abordamos vários assuntos, dentre eles a unicidade de Deus. Esses dias nós estamos reagindo a alguns vídeos e trouxemos até também um estudo, estamos trazendo um estudo do pastor Pedro Valdemar, que nos deixou recente, né? O Senhor o recebeu na glória. Estamos fazendo aí um estudo com ele, né? Colocando o vídeo dele sobre o estudo da unicidade, na intenção de trazer ainda um maior conhecimento a cada um dos irmãos, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre a unicidade de Deus e o versículo escolhido para nós falarmos é João 10:30, né? João 10:30. O que vem nessa passagem? É um versículo bem curto, diz: eu e o Pai somos um. E é comum a gente se deparar com pessoas de outros segmentos religiosos e eles terem uma visão, né, diferente da nossa. Claro que sempre ocorre da gente estar ali dialogando, mas dentro do respeito, dentro do conteúdo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles têm o pensamento deles, são vários os pensamentos que surgem num diálogo. Quem já conversou com pessoas de outras religiões sobre o assunto unicidade de Deus sabe do que eu estou falando. Então, nós somos colocados ali diante de diversos temas. Num versículo apenas surgem diversos assuntos sobre esse versículo. Aqueles que têm um conhecimento maior já vão buscar mais a fundo na teologia e assim vai, né? O fato é que nós temos o livro de João. João, o apóstolo, ele foi o último apóstolo a morrer, né?
E curiosamente, o único apóstolo, o único que não morreu de uma morte trágica. Conta a história que ele morreu de velhice. Morreu de velhice. Talvez, inclusive até colocam aí alguns estudiosos, deixaram ele morrer de velhice porque houve ali uma intensa propaganda de que ele estaria louco, ou que não acreditassem nele porque ele não estava mais falando coisa com coisa, né? Sendo que ele estava ali recitando o Apocalipse que ele tinha visto, escrevendo o Apocalipse que ele tinha visto. E para quem observava o Apocalipse ali logo de cara, no primeiro momento, claro, não via coisa com coisa mesmo. De certa forma que ele morreu de velhice. Porém, a época de João, a idolatria já era forte. A época de João, a idolatria já era muito forte. Nós temos religiões, irmãos, de 5.000 anos e até mais. Nós temos religiões no mundo que são muito mais antigas do que o cristianismo. E curiosamente, grande parte dessas religiões, pelo menos a esmagadora maioria, é politeísta. Não tem como a gente fugir desse assunto. Na época dos apóstolos e até na época em que Jesus pisou nessa terra, a idolatria já estava muito difundida. A idolatria era algo comum. Era algo tão comum que as pessoas não se sentiam idólatras. Você pode observar o dia de hoje. A pessoa está idolatrando, mas não se coloca como idólatra. A pessoa comete idolatria, muitos cometem idolatria, mas não se dobram à ideia de que são idólatras. Hoje em dia, com toda a informação, com tudo que é colocado, né, com tudo que é difundido, com todo o entendimento, com toda a mídia, com todo o estudo, as pessoas estão se prostrando à idolatria, mas não estão concordando que são idólatras. Então, a época de João, ele foi um apóstolo que ele defendia com todas as forças. A gente vê no livro a ideia de que Deus é um só, né? A ideia de que Deus é um só, não existe outro Deus. Tanto que quando a gente vê no capítulo 1, a gente já vê ele informando, né? O verbo era o próprio Deus. O verbo não era um outro Deus ou uma segunda pessoa. O verbo era o próprio Deus. Ele tinha a convicção e ele tinha ali com ele a ideia de defender com unhas e dentes essa informação. Por quê? Porque se ele não defendesse, naturalmente, as palavras que ele falasse seriam traduzidas para a idolatria. Defendeu ferrenhamente, a igreja do Senhor defende ferrenhamente, porém a gente vê que o texto que ele escreveu, o livro que ele escreveu, caiu na mão da idolatria. E os idólatras fizeram a sua versão. Não puderam adulterar a leitura, não puderam modificar os textos, né? A não ser a carta de João, que a gente colocou até um vídeo aí. Não puderam adulterar os textos, modificar os textos, então fizeram a sua versão para aquilo que estava escrito. Compreende? Estou falando aqui de João 10:30, mas lembrando lá do capítulo 1 de João, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que João enfatiza, o verbo era o próprio Deus. Para que a humanidade entendesse, na leitura compreendesse, que o próprio Deus se vestiu de carne. O que aconteceu? Como nós falamos, o texto de João caiu na mão de idólatras, de politeístas. E esses idólatras e politeístas,
eles trataram de dar uma nova versão para o linguajar de João, para a escrita de João, né? Bendito seja Deus. Então, tocamos ali no assunto do início de João. Agora nós entramos aqui, então, no assunto propriamente dito, que é João 10:30. Fiz esse esboço aí de início para os irmãos compreenderem que a idolatria nos acompanha há milhares de anos. Até antes de Jesus, a idolatria já estava ali ferrenha no mundo, né? E muito, intensa. Os apóstolos conheciam quem era Jesus. Os apóstolos sabiam quem era Jesus. E por saber quem era Jesus, como nós estamos falando, eles defendiam ferrenhamente a ideia de que Deus é um só. E de que naquele filho Deus estava, mas que o filho não era Deus. Tá bom? Louvado seja Deus. João 10:30, ainda está ali meados ali do livro, está no meado do livro. João 10:30 declara: eu e o Pai somos um. E por curiosidade, há pessoas que, ao ler a passagem eu e o Pai somos um, já levam para o plural. Por que, pastor, que levam para o plural? Porque o somos, segundo alguns, dá a ideia de mais de um, né? Louvado seja Deus. Mas nós vamos aqui colocar para ti o seguinte. Segunda carta aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, há um só corpo e um só espírito. Um espírito sem corpo é um espírito. E um corpo sem espírito é inanimado. Está ali, não tem vida. Posso referenciar isso aí lá em Ezequiel 37, né? Acho que se você olhar ali o livro de Ezequiel e você vai ver o vale de ossos secos, você vai entender o que nós estamos falando. Quando ele diz somos um, tem toda uma finalidade. Não é a finalidade de dizer assim, ei, aqui tem duas pessoas, né, distintas. Não, não é assim. Sendo que Deus é um só, não podemos ali distinguir. E mesmo que eu e o Pai somos um fossem duas pessoas distintas, só haveria um Deus. Não teria como ser dois deuses. Não, só haveria um Deus. Observe aqui. Deus é espírito, invisível. Preenche os céus dos céus, preenche todo o universo. E como a gente sempre fala nos nossos vídeos, o Deus Todo-Poderoso coloca o universo na palma da mão. Por aí a gente já tira quem é Deus. Ah, ele é uma pessoa distinta, ele é uma pessoa? Se você pensa assim, mas ele é uma pessoa. Jesus Cristo é um corpo visível. A palavra coloca até como a imagem expressa do Deus vivo. Glória a Deus. Mas aquela carne não poderia ser Deus. Porque aquela carne só viveu 33 anos. Não viveu mais que isso. Se nós formos colocar a ideia de que aquela carne fosse Deus, aquela carne teria só 33 anos de vida. Que Deus é esse que morre com 33 anos de vida? Se nós contemplamos a ideia de que Deus ele é eterno. Que Deus é esse que nasceu na plenitude do tempo, como diz a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas? Que Deus é esse que nasceu na plenitude do tempo? Nasceu. Que espécie de Deus Todo-Poderoso é esse que nasce? Então, quando nós observamos a Deus,
o assunto Deus, nós precisamos entender que ele é eterno, tanto para o início quanto para o fim. Ele não tem nem início e também não tem fim. Mas o Filho nasceu e morreu. Tá? A unicidade de Deus defende que Deus estava naquela carne, mas que não era aquela carne. Deus estava ali, mas não era aquela carne. Aí Jesus vem e declara: eu e o Pai somos um. Em qual sentido? Bom, temos um propósito aí. Temos um entendimento aí. Temos uma sequência de acontecimentos que são em comum para ambas as partes. Mas nós só temos um Deus aí. E nós só temos um corpo aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se Jesus eu via, ele não poderia ser Deus, porque Deus é invisível. Mas o que estava dentro de Jesus, esse, louvado seja o nome do Senhor Jesus, era Deus. Compreende? Esse era o próprio Deus. Indiscutivelmente, sem sombra de dúvida, ele era o próprio Deus. A parte invisível, o Espírito que estava ali dentro de Jesus, era o Espírito de Deus. Então, quando ele declara, eu e o Pai somos um, está colocando ali o mesmo entendimento, mesmo pensamento, o mesmo propósito, a mesma identidade, a mesma direção. Ele estava em forma humana para cumprir um propósito divino. Tá? Quando nós contemplamos Jesus, até o apóstolo João mesmo fala, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando nós contemplamos esse texto da palavra de Deus, nós vemos o porquê de Jesus estar na terra. Ora, sem o derramamento de sangue não há remissão, então precisaria de sangue. E Deus, na sua grandiosidade, na sua majestade, fez um corpo para ele mesmo. Deus fez um corpo para si. E aquele sangue derramado, não sei que tipo de sangue era, se era A, B, se era AB, se era O, não sei. Não sei que tipo de sangue era, mas aquele sangue derramado era o sangue de Deus. Lembra de Atos 20 e 28? Era o sangue de Deus. Tinha um propósito, então, dele se vestir de carne. Quando ele diz, eu e o Pai somos um, ele está tomando ali também o propósito do Espírito Eterno, né, para ele. Se você nota o diálogo, os judeus pegaram em pedras. Os judeus queriam maltratar ele, porque ele falou aquilo, e os judeus consideraram blasfêmia. Né? Blasfêmia. Como você não pode dizer, eu e Deus somos um. Mas Jesus disse. Então, quando ele fala, eu e o Pai somos um, tem todo um caráter ali de participação. Participação. Temos um foco, um objetivo. Tá? O Pai está em mim e eu estou nele. Nós temos a mesma identidade. E quando ele fala a Filipe, a gente fica até assim, maravilhado. Chega a ser infantil. Chega a ser infantil a gente questionar João 10:30 achando que são dois. Porque João lá com Filipe, né? No mesmo, aliás, Jesus com Filipe, lá no mesmo evangelho de João, ele diz, olha, quem me vê, vê o Pai, Filipe. Como tu está me perguntando, cadê o Pai? Ou mostra-nos o Pai. Chega a ser até infantil
classificar como duas pessoas, se o próprio Jesus já identificou, olha, quem está me vendo, está vendo o Pai. O Pai está em mim. Eu estou no Pai. Mas alguns cismam em colocar como duas pessoas. O somos é porque ele estava em forma humana. Simples. Ele estava em forma humana, mas cumprindo um propósito divino, um propósito celestial. Compreende? A vinda de Jesus à Terra, Deus se vestir de carne, tem um propósito todo especial. Naturalmente, a salvação de todo aquele que crê. Né? Poderia eu dizer de toda a humanidade, mas nem todos creem. Mas aquele que crê verá a glória de Deus. Aquele que crê é batizado em nome de Jesus e é salvo. Aquele que crê. Aquele que não crê, a Bíblia me coloca aqui que está condenado. Porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. É prático isso. Compreende? Então, a gente tem uma facilidade de interpretação desse João 10 e 30 que muitas pessoas não têm. Infelizmente. Primeiro ponto, base para nós falando aqui da unicidade de Deus. Em diversos momentos, em diversos pontos, Deus enfatiza, ele informa, eu sou somente um. Não há mais nenhum Deus comigo. Sou eu que mato, sou eu que faço viver. Eu não divido a minha glória com ninguém. Não há outra rocha que eu conheça. Ele diversas vezes ele vem nos instruindo, nos ensinando que é até abominação a ele você multiplicá-lo, você dividi-lo. Ele é um e a sua glória é eterna. E ele é o Todo-Poderoso, sendo um. Ele é o Todo-Poderoso. Aí alguém pode chegar para mim, um outro assunto, e dizer, mas o batismo de Jesus... É clássico quando vem me perguntar sobre isso. Né? E a gente vê que só tem um ali no batismo de Jesus, apesar de que alguma religião classifica como 3. Ou até mais. Bendito seja Deus. Né? Mas a gente que tem uma visão da unicidade de Deus, a gente sabe que ali não tem uma pluralidade de pessoas. Ali tem um Deus que se manifestou de diversas maneiras, e se manifestou de diversas maneiras porque Ele é o Todo-Poderoso verdadeiramente. Não há nem o que discutir. Da mesma forma que nós estamos falando aqui de João 10 e 30, né? Estamos colocando aqui para ti que há um só corpo e um só espírito. Ora, o corpo não é Deus, mas Deus estava nele. É um exemplo que a gente traz assim, bem simples. Quando recebemos o Espírito Santo, aqueles que creem no Pentecostes, quando nós recebemos o Espírito Santo, ou então aquele que não crê no Pentecostes, mas crê, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de que haja só um Deus, vamos dizer assim, nós nos tornamos morada do Espírito. Né? Aquele que crê assim que quando você recebe Jesus, Jesus está morando dentro dele. Nós somos morada do Espírito. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Mas nós não somos Deus, o Deus com D maiúsculo. Nós temos nossa autoridade, nós temos o nosso poder e, de certa forma, também somos deuses, porque temos alguma autoridade. Né? Mas nós não somos Deus. Deus está em nós. Compreende? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está em nós. Não nos faz duas pessoas. Estamos aqui, você observa só um. Deus está dentro de mim, mas eu sou só um. Deus está dentro de você e você também é só um.
Não há como você ser mais. Você é só uma pessoa, né? Louvado seja o nome desse Deus. Eu e o Pai somos um. E correndo a Bíblia, observando a Bíblia, nós entendemos algumas palavras que Jesus fala quando ele diz: eu vou para o Pai. O Pai é maior que eu, ele até diz, né? Nós entendemos. Por quê? Porque o Pai é o Espírito Santo. O Pai é o Espírito de Deus. O Pai é o Espírito de Cristo. O Pai é o próprio Deus. E ele, em forma humana, ele é, claro, infinitamente menor. Se o livro de Isaías traz para nós que as nações são como a gota d'água de um balde, as nações imaginam de nós. É uma fagulha, é uma molécula daquela água, talvez até menos. Compreende? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas vamos lá. Deixa eu tomar minha água aqui. O plano de salvação foi constituído, né? Quando Deus veio ao mundo, o plano de salvação teve sua guinada, teve seu prosseguimento. E a humanidade só podia ser salva através do sangue, porque a palavra do Senhor declara que sem o derramamento do sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não haveria como trazer de volta, não haveria como comprar novamente a pessoa para si. Então ele precisava se vestir de carne. Era uma parte do plano de salvação que Deus tinha colocado para a humanidade. Uma parte. Ele vir ao mundo era uma parte do plano de salvação, que ele mesmo desenvolveu e que ele mesmo faria para trazer para junto de si aquilo que pertencia a ele no princípio. Compreende? Então, ele planejou, ele mesmo executou o plano para trazer de volta o ser humano para junto dele. Eu e você estamos envolvidos nesse plano de salvação e um dia nós aceitamos essa palavra e viemos para junto da glória de Deus. Viver esse poder, essa autoridade, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Esse plano de salvação está se desenrolando. Jesus veio, 33 anos depois, ele entrega seu espírito, entrega sua vida ali no madeiro, tá? O sangue é derramado e aquele sangue poderoso, conhecido desde antes da fundação do mundo, derramado naquele madeiro, tem a competência e a capacidade de resgatar eu e você. Amém? Ele tem total capacidade em resgatar todos nós. Assim nós busquemos o resgate. Assim nós creiamos no resgate. Assim nós vivamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele tem autoridade. Ele tem poder para isso. Então, plano de salvação de Deus. João 10:30 aí colocado. Jesus se veste de carne, né? Deus se veste de carne, dá ali a identidade do seu verdadeiro nome, do seu nome eterno, né? Que é Jesus, e vestiu-se de carne com o propósito exclusivo de derramar o seu sangue, que é o que é mais valioso, vamos dizer assim, para nós. O seu sangue tem a capacidade e a autoridade de perdoar nossas transgressões. Amém? Louvado seja Deus. Então, observe tudo isso que a gente está colocando para que você tenha um discernimento aí sobre João 10:30. Eu e o Pai somos um. O corpo e o espírito concordam numa situação e são uma situação. O corpo e o espírito. Não se pluralizou Deus
Algumas pessoas identificam essa passagem como o Deus o Pai e Deus o Filho. Ei, primeiro que nós já colocamos várias vezes nos vídeos que nós colocamos neste canal, a expressão Deus o Filho não se nomeia, não tem dentro da Bíblia Sagrada, assim como também a expressão Deus o Espírito Santo não é colocado dentro da Bíblia Sagrada. Você compreende? Nem a expressão Deus o Pai, aliás, nem a expressão Deus o Filho, nem a expressão Deus o Espírito Santo se encontram dentro da palavra. Mas a Deus o Pai, sim, porque existe somente um Deus, o Pai. Tá bom? Então, João 10:30 está nos dizendo que eles estão num só propósito, numa só direção, que só existe um Deus, vai continuar existindo só um Deus, mas que aquele corpo ao qual Deus estava ocupando iria derramar sangue para remir a toda a humanidade. Tá bom? Esse é o nosso primeiro vídeo ao vivo, trazendo essa passagem. Creio eu que breve a gente estará novamente com mais uma meia horinha de live aqui com os irmãos, tá bom? No nome de Jesus, se gostou, coloca o teu joinha aí, se não gostou também, se tem alguma coisa a acrescentar, coloca nos comentários. Agradeço a cada um que assistiu esse nosso vídeo. No nome de Jesus, que Deus te abençoe.